E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. A encarnação de Jesus é um dos temas mais discutidos, não somente por teólogos, mas também por estudiosos seculares. A natureza divina de Cristo, bem como sua humanidade, sempre esteve em centro de polêmicas desde a igreja primitiva. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e, como você já sabe, é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui para que junto com você possamos fazer considerações a respeito de mais uma lição bíblica do primeiro trimestre de estudos de 2025. E para este domingo, lição de número 3, a encarnação do Verbo. Antes de continuarmos, eu quero gentilmente pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe. Fazendo isso, você me ajuda aí muito a continuar tendo condições de, por aqui, continuar conversando sobre as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Dito isso, vamos à nossa introdução, porque esta introdução é relevante, porque apresenta duas informações interessantes. Uma delas diz respeito à continuidade dos nossos estudos a respeito da cristologia, e a outra diz respeito à importância do que João escreve a respeito da doutrina cristológica. A primeira informação é a seguinte: a partir desta lição, a lição de número 3, a encarnação do Verbo, até a lição de número 8, nós teremos a oportunidade de estudar tanto heresias como apreciar a doutrina e as verdades da doutrina cristológica. Por exemplo, na próxima lição, nós estudaremos sobre o Deus triuno. É lógico que nós daremos atenção à Trindade, mas com a possibilidade de verificar que Cristo é Deus como as outras pessoas da Trindade, ou seja, ele é igual a elas, consubstancial, da mesma substância. Na lição de número 5, focaremos atenção a respeito da doutrina, especificamente da divindade de Jesus. Jesus é Deus. Na lição de número 6, continuando na consideração da divindade de Jesus, observaremos informações a respeito do Filho é igual ao Pai. Na lição de número 7, nós vamos observar e estudar informações a respeito das duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. E, por fim, na lição de número 8, estudaremos sobre Jesus viveu a experiência humana, mais uma vez considerando a humanidade de Jesus. Portanto, esse bloco de estudo a respeito de Cristo, que tecnicamente nós chamamos de cristologia, começa com as informações a respeito da doutrina da humanidade, lição de número 3, e termina na lição de número 8, também fazendo considerações a respeito da doutrina da humanidade de Jesus. Em segundo lugar, nesse aspecto de estudo, ora da humanidade, ora da divindade de Jesus, nós temos como importantíssimo os registros do Evangelho de João, bem como de sua primeira carta e de sua segunda carta. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico, um corpo humano. Especificamente para esta lição,
tanto que João escreve no Evangelho, como também nas duas cartas, especialmente nas duas cartas, é algo necessário, imprescindível, fundamental para a estruturação da doutrina da humanidade de Jesus e, logicamente, para o nosso estudo. Dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto: heresias que negam a corporeidade de Cristo. Primeiro subponto é: o que é o docetismo? Docetismo é a principal e histórica heresia que nega a humanidade de Jesus. Mas é bom considerar de antemão que o docetismo tem algumas vertentes, tem alguns braços. Essas vertentes, esses braços, essas variedades do docetismo apresentam heresias, todas elas igualadas na falta de fé, na descrença no corpo, na humanidade de Jesus. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tipo corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Há quem diga que o Jesus do docetismo era uma espécie de revelação etérea, ou seja, algo que não pode ser apalpado, como que invisível. Há comentaristas que chegam a dizer que o Jesus do docetismo era uma espécie de alienígena, algo que não tem conexão com a realidade de existência humana. E aqui cabe lembrar a respeito da morfologia, ou seja, da construção da palavra que nomina a heresia, docetismo. Ela vem da palavra dokel, do grego, que significa aparência, representação, o que já apresenta o cerne, a essência, o âmago da doutrina docetista, que apresenta Jesus como não humano, mas apenas uma espécie de aparência, de representação da humanidade. Nessa oportunidade que nos dá o primeiro subponto, é possível que nós aprendamos sobre o docetismo a respeito da cronologia do docetismo. Significa dizer que o docetismo é uma das primeiras heresias com as quais a igreja primitiva teve contato. O docetismo foi uma das primeiras heresias cristológicas que surgiu no contexto da igreja primitiva, provavelmente no final do século I, início do século II depois de Cristo. Também nós temos a oportunidade de aprender a respeito das raízes do docetismo, em que maneira de pensar se estabelece essa heresia, e ela se estabelece com base na filosofia grega. O docetismo surgiu em meio a um ambiente fortemente influenciado pela filosofia grega, especialmente pelo dualismo platônico, que via o mundo material como inerentemente mal e o espiritual como bom e puro. Em outras palavras, como resultado desse dualismo filosófico platônico, que aquilo que é material é essencialmente mal e o espiritual é bom, o principal alvo desta maneira de pensar é o corpo. O corpo, nessa maneira de ver, é mal, e aquilo que é espiritual, como a alma, é boa. Dessa perspectiva, o Deus espiritual bom jamais poderia ter se encarnado neste corpo, que, segundo a visão dualista platônica, é mal, é o cativeiro da alma, é a sede de todos os males morais do ser humano. Ainda a respeito do docetismo,
nós temos aqui nesse primeiro subponto a oportunidade de aprender a respeito da natureza religiosa do docetismo. E pasmem, o docetismo não é uma heresia satânica, é uma heresia que vem do contexto cristão, a qual nós podemos chamar, entre aspas, de uma heresia cristã. Aí nós lembramos se não me falha a memória, a lição passada, em que Paulo previu que alguns dentre nós se levantariam como adversários da doutrina, como homens perversos. O docetismo é um exemplo desta assertividade da previsão paulina. Foi nesse clima cultural que o docetismo foi elaborado por pensadores cristãos, gnósticos. Essa doutrina aparece sempre na exortação do apóstolo João sobre aqueles que negam que Jesus veio em carne. A doutrina negava que Jesus Cristo veio em carne, mas afirmava a sua divindade. Em outras palavras, se você conversasse com um docetista das mais variadas vertentes, ramificações do docetismo, certamente ele iria se apresentar como alguém que defende a divindade de Jesus. Portanto, crê em Jesus como Deus apenas e faz parte da comunidade cristã. Outra coisa que nós aprendemos sobre o docetismo, nesta oportunidade que o primeiro subponto nos dá, é a respeito da expressão religiosa do docetismo. E a expressão religiosa do docetismo se caracteriza por ser secreta, cheia de misticismo, esoterismo, que era particular de algumas elites espirituais supostamente esclarecidas, o que, na verdade, vai se tornar a característica de qualquer heresia. As heresias, entre outras coisas, têm em comum a característica de manifestar uma verdade jamais manifestada, de dar acesso a uma compreensão do evangelho jamais vista. Mas esta revelação está reservada para alguns iluminados, que, diferente dos comuns embrutecidos, têm acesso a uma revelação específica. É por isso que as heresias, a maioria delas, tem alguém que media supostamente essa revelação divina com os homens, seu líder, sua líder principal. O docetismo também tinha essa característica de produzir certo tipo de elitismo religioso. Muitos cristãos do século II foram atraídos para o gnosticismo por ele se mostrar como uma forma especial de verdade cristã, mais sublime, melhor e mais espiritual do que aquela que os bispos ensinavam às massas incultas e impuras. Uma heresia nasce do descontentamento com a verdade como ela é. O descontentamento com a verdade como ela é levada a cabo quando no lugar da verdade se estabelece outra verdade. E os representantes dessa verdade se apresentam como os mais espirituais, os mais intelectuais, aqueles que possuem uma comunhão com Deus que ninguém possui, que oram como ninguém ora, que ouvem o que ninguém ouve. Os outros são os outros, eles são especiais. Por isso venham após mim, porque eu tenho uma revelação especial, diferente desta que vocês conhecem. Até hoje, as heresias possuem esse modus operandi que conduz muitas pessoas à perdição.
Dito isso, vamos ao nosso segundo subponto, o que os docetas, ou seja, os seguidores do docetismo, os propagadores do docetismo, ensinavam sobre Jesus. O docetismo defendia a tese cristológica de que o corpo de Jesus era apenas uma ilusão, lembre-se de Doquel, aparência, representação, e que a sua crucificação teria sido apenas aparente. Nós veremos em alguns momentos como esta maneira de crer se manifestava. Inclusive, nós vamos observar que uma das vertentes do docetismo diz que Jesus foi substituído por outro personagem, enganando a população, ficou de longe vendo, portanto quem morreu parecia com ele, mas não era ele. Então foi só uma aparência de Jesus. Mas nesse subponto, ao lado disso, nós temos o que se apresenta para a defesa da doutrina, o enfoque, ou seja, o que nos interessa é a humanidade de Jesus. E como nós vamos argumentar em favor disso? Em primeiro lugar, fazendo menção que Jesus foi um ser social. Isso Lucas é quem apresenta, o médico faz isso com muita maestria. Segundo Lucas, Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel. Segundo Lucas, Jesus teve uma família, José e Maria, pais humanos. Jesus teve vizinhos e primos. E Jesus foi conhecido dos piedosos da época, por exemplo, Simeão e Ana. Na perspectiva do doutor, Jesus, portanto, foi um ser social. Jesus não foi um fantasma. Jesus não foi desconhecido. Jesus tinha laços como qualquer ser humano do ponto de vista social. Ainda falando nessa perspectiva social, nós adicionamos essa argumentação de Lucas à argumentação dos outros evangelistas. Jesus foi um ser social na perspectiva dos outros evangelistas, portanto, humano. Por exemplo, Mateus 17, 24 a 27, Jesus foi um ser social, ele pagou tributos como qualquer judeu que tinha a responsabilidade de pagar tributos ao Império Romano. Em João 19, 6, Jesus é apresentado como alguém que respeitou a lei romana, não cometeu nenhum crime que infringisse qualquer lei romana. E isto fica claro quando Pilatos diz: não cometeu crime nenhum. Jesus foi um ser social, que em Marcos 6, 3, ele é apresentado como alguém que tinha uma profissão secular. Ele é reconhecido como carpinteiro. E por fim, Jesus não é um nome que, dentro de uma perspectiva social, é algo sobrenatural, uma novidade. Existia no tempo de Jesus vários outros homens com o nome de Jesus. Jesus é o nome que é traduzido de Josué, salvação. Então, Jesus, tanto na perspectiva de Lucas, é humano, porque comprova-se que ele é um ser social. Na perspectiva dos outros evangelistas, Jesus é humano, porque comprova-se que ele é um ser social. E voltando para a perspectiva de Lucas, Lucas, como um médico, apresentou aquilo que manifesta o fato de que Jesus cresceu, Jesus desenvolveu sua maturidade corporal, emocional e psicológica como qualquer ser humano. Isso fica registrado em Lucas 2, 40 e o versículo 52. O relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Ele passou da infância para a maturidade, assim como crescem todas as outras crianças. Mas é bom lembrar que, ao lado deste relato de Lucas,
a respeito da humanidade de Jesus, dando ênfase no seu crescimento, no desenvolvimento da sua maturidade, como qualquer outro ser humano, como qualquer outra criança, tinha os relatos docéticos que manifestavam um Cristo criança, mas que não tinha um comportamento de crianças. Era uma criança apenas divina. E os relatos são os mais fantasmagóricos possíveis, são os mais assustadores possíveis, que demonstram uma criança totalmente diferente, assustadoramente diferente das outras crianças. O relato bíblico enfoca a humanidade de Jesus. Terceiro subponto: o que os principais docetas diziam sobre Jesus? E aqui teremos a oportunidade de observar, conhecer, ainda que de maneira geral, alguns braços, algumas vertentes do docetismo. Eu disse inicialmente que o docetismo possui uma variedade de manifestação. Muito embora as suas manifestações sejam variáveis, elas se assemelham nisto: Jesus não era humano. E o que é que se tem de aparição de Jesus, de revelação de Jesus? Apenas uma aparência. Então, um dos primeiros braços do docetismo é o docetismo de Cerinto, que é chamado tecnicamente de gnosticismo judaizante. Gnosticismo é o nome dado à fé com base na filosofia grega, que dizia que o corpo era mal. Ou seja, a base do docetismo é a filosofia, é a fé gnóstica. Por isso, quando nós falamos em docetismo, nós relacionamos docetismo com gnosticismo. O docetismo pregado, ensinado por Cerinto, é reconhecido como gnosticismo judaizante. Como era caracterizado? Negava o nascimento, concepção virginal de Jesus Cristo. Cerinto, na fase judaizante, ele apresentava o fato de que Jesus era um e Cristo era outro. Jesus era um homem comum, mas que por ocasião do batismo recebeu Cristo. Na hora da crucificação, o Cristo saiu e só ficou o Jesus humano. Ainda que se creia na humanidade de Jesus, nesse docetismo de Cerinto, se crê de maneira equivocada, porque Jesus era Deus homem. Jesus não era um homem simples que nasceu de uma relação sexual normal. Portanto, se crê na concepção virginal de Jesus. Jesus é resultado de um milagre do Espírito Santo, é filho unigênito do Pai. Não crer na concepção virginal de Jesus leva a diminuir a humanidade de Jesus, rebaixando-a. E aí, Cerinto apresenta o fato de que Jesus é um homem comum e Cristo é Deus. Quando o Jesus se batiza, Cristo vem. Quando Jesus é pregado na cruz, o Cristo sai. Algo totalmente desvencilhado da realidade bíblica. Em segundo lugar, nós temos outro braço do docetismo, que é o docetismo de Saturnino, também conhecido como gnosticismo sírio, porque Saturnino é de Antioquia, Antioquia da Síria. Como esse braço do docetismo se apresentava? Com a seguinte característica: o Salvador não foi concebido, não possui corpo e nem figura alguma. Ele apenas deixou-se ver pelos homens, mas somente em doqueu, somente em aparência. Em terceiro lugar, nós temos um terceiro braço, uma terceira vertente do docetismo, que é o docetismo de Marcião, também chamado de gnosticismo pôntico, porque
Marcião era do ponto, de uma região reconhecida assim. O que é que o docetismo de Marcião apresentava como doutrina? Cristo não veio em carne, apenas parecia que tinha um corpo materializado. Então, esses três principais docetas, esses três principais propagadores, ensinadores do docetismo, encabeçam, são pais das variadas vertentes do docetismo. Cerinto, Saturnino, Marcião manifestam crenças que vão de encontro à doutrina bíblica da humanidade de Jesus. Mas, como nós apresentamos os principais docetas, nós apresentamos o testemunho bíblico, que apresenta, entre outras coisas, a constituição tricotômica de Jesus. O que é que a antropologia bíblica diz? Que o homem é feito de três partes, uma física e duas espirituais, duas imateriais, corpo, alma e espírito. É isso que a Bíblia diz, que o vosso corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis para o dia da redenção. Jesus foi humano, verdadeiramente humano. Logo, a constituição humana de Jesus era feita de maneira tricotômica: corpo, alma e espírito. E o testemunho bíblico comprova isso. Jesus teve um corpo físico. Para não nos alongar na referência dos versículos, vamos ficar com Mateus 26, 12. Olha o que está escrito. Jesus disse, na ocasião que a mulher quebra o vaso de unguento e o unge, ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando para o meu sepultamento. Onde ela derramou unguento, disse Jesus, sobre o meu corpo. Jesus tinha uma alma humana. Como é possível provar que Jesus tinha uma alma humana? Porque, segundo a perspectiva antropológica bíblica, a alma psique é a sede, a casa, a habitação das emoções. E Jesus não se revelou humano desprovido de emoções. Jesus teve alegria, Jesus teve tristeza, chorou lá na frente do túmulo de Lázaro, se irou quando chegou lá no templo e viu os cambistas, se angustiou e teve compaixão. Estes sentimentos são prova de que Jesus tinha uma alma. Mas, além disso, perceba o que está escrito em Isaías 53, 11, a respeito do Messias, do Cristo, quando ele veria o resultado do seu trabalho, do seu sofrimento. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E, por fim, para completar a constituição tricotômica que comprova que Jesus era humano, Jesus teve um espírito. Lucas 23, 46, o que está escrito? Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Senhoras e senhores, Jesus é verdadeiro homem. Nem Cerinto, nem Marcião, nem Saturnino, nem força nenhuma docética foi capaz de sufocar a verdade profética e a revelação dos evangelhos e a crença histórica da igreja de que Jesus foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Dito isso, vamos ao nosso segundo ponto, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Nós temos o docetismo que nega, nós temos a
afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E aqui nós vamos, no primeiro subponto, nos voltar para o que o Evangelho de João diz. No segundo e no terceiro subponto, nós vamos voltar para que as cartas dizem. E nós vamos começar, logicamente, pelo primeiro subponto, o que era desde o princípio, João 1:1. E aqui nós temos a oportunidade de aprender a respeito tanto da expressão da divindade, como também da expressão da identidade, isso aqui é muito importante, como a expressão da humanidade. Em primeiro lugar, expressão da divindade. E aqui João se apresenta como uma espécie de complemento, o Evangelho, à mensagem dos outros evangelistas. Porque Mateus fala do homem judeu, Marcos fala do homem romano, Lucas fala do homem grego. Em outras palavras, Mateus apresenta o Jesus para os judeus, Marcos apresenta Jesus para os romanos, Lucas apresenta Jesus para os gregos e João apresenta o Cristo para o mundo. Mateus apresenta Jesus judeu, Marcos Jesus romano, Lucas Jesus grego e João o Cristo de Deus, o Cristo divino. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, denominado de Evangelho sinótico, lembrando da questão morfológica, si no grego está junto, óptico, visão, ou seja, visão junta, visão igual, apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, na perspectiva judaica, na perspectiva grega, na perspectiva romana, ao passo que João reforça o aspecto divino. Então, João é a expressão da divindade de Jesus, complementando a revelação dos outros evangelhos. Cristo é Deus, Cristo é para os judeus, para os romanos, para o grego, mas em João é o Cristo para o mundo, porque Deus amou não apenas judeus, nem gregos e romanos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, nós temos a expressão da divindade de Jesus no Evangelho de João. Mas ao lado da expressão da divindade de Jesus, nós temos a expressão da identidade de Jesus. E aqui nós somos apresentados ao Verbo. Porque quando João diz assim, apresenta quem é Deus ou quem é Jesus na sua deidade, ele diz assim, no princípio era o Verbo. Verbo é logos no grego, e o verbo logos estava com Deus, e o verbo era Deus. Identidade. Isso tem uma mensagem de muitíssimo significado na cultura grega, porque na cultura grega existe o logos, a palavra, o verbo, que organiza o mundo e que explica a criação do mundo, mas é impessoal e indistinto. Não é uma pessoa e nem tem identidade. João pega essa maneira de pensar grega e manifesta a identidade divina de Jesus, dizendo, no princípio era o Logos, ele é eterno. O Logos estava com Deus, ele é unido com o Pai eternamente. E o Verbo não é impessoal e indistinto, o Verbo era Deus. Mas ao lado da expressão da identidade tem a expressão da humanidade. Mas João nunca perde de vista que o Logos se fez carne, o Verbo se fez carne. Ele não é impessoal, ele não é uma energia mágica, mística. Ele é Deus eternamente, está com Deus eternamente, é Deus eternamente
e se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Não é uma força invisível, mágica, impessoal. Ele é Deus eternamente, está com Deus eternamente, e é aquele que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele é maior do que o verbo grego. Em segundo subponto, a reafirmação apostólica. Na primeira e na segunda carta de João, há uma defesa específica da humanidade de Jesus. Primeira e segunda carta de João são muito claras. Nós não temos, inclusive, nem a necessidade de nos esforçar muito para compreender que a primeira e a segunda carta é uma apologia, uma defesa da humanidade de Jesus. E João começa a defender a humanidade de Jesus na primeira e na segunda carta, afirmando as experiências que ele teve com o corpo de Jesus. Perceba os verbos. O que vimos ver com os nossos olhos. O que temos contemplado, contemplar. E as nossas mãos tocaram, tocar, da palavra da vida. Nós vimos, não precisava dizer com os nossos olhos, mas ele queria dar ênfase, protagonismo, dizendo, eu vi, como nós dizemos aqui, esses olhos que a terra hão de comer, que vocês estão vendo, viram. O que temos contemplado é uma ação em andamento, ou seja, eu vi, mas a minha visão tornou-se em contemplação. Eu continuo crendo. E as nossas mãos tocaram. Se fosse um fantasma, não dava para tocar. Se fosse um fantasma, não dava para ver. Mas tocaram o verbo da vida. Mas além dessa afirmação apostólica, tem assim o primeiro manual de fé da igreja, que a gente chama de Credo Apostólico. É um documento histórico que comprova o comportamento doutrinário da igreja. E o comportamento doutrinário da igreja igualmente era de crença na humanidade de Jesus. Olha que uma das partes do Credo Apostólico confirma, diz o seguinte: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, concepção virginal, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos. Ou seja, falar do Pôncio Pilatos num credo evangélico, ou seja, numa reunião de crenças oficiais, num credo, que o credo apostólico, é aparentemente desnecessário. Mas quem escreveu o credo quer colocar Jesus numa âncora histórica, porque Pôncio Pilatos foi um governante marcado na história. Jesus sofreu nas mãos de Pôncio Pilatos. Quem quiser ir buscar essa verdade vai encontrar. Foi crucificado, morto e sepultado. Jesus é posto na história. E também a genealogia de Jesus, falada por alguns evangelistas, especialmente por Mateus, também é uma maneira de colocar Jesus na história. Jesus é filho de Abraão, Jesus é filho de Davi. E ao lado da afirmação apostólica, por meio de João, da reafirmação apostólica por meio dos credos, a doutrina da humanidade de Cristo contra as heresias também foi afirmada na história da igreja por algumas reuniões oficiais que determinaram, vencendo as heresias, a maneira com a qual a igreja ia crer na doutrina de Cristo. E existem dois concílios determinantes para estabelecer, para vencer os docéticos da época, que é o concílio de Nicéia e o concílio de Calcedônia. Especialmente o concílio de Calcedônia é o mais relevante, porque termina de uma vez por todas, enfraquece de uma vez por todas os docéticos.
e um dos artigos do Concílio de Calcedônia era o seguinte: ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente um homem, constando de alma racional, de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, da mesma substância. Terceiro ponto, uma crença herética. E aqui nós somos conduzidos à observação de 1 de João, capítulo 4, versículo 2 e versículo 13. E aqui a gente aprende, primeiro, sobre a contemporaneidade de Cerinto e João. João tem como principal adversário exatamente Cerinto, um dos principais docetistas, e há quem diga que João escreve a primeira e a segunda carta em combate a Cerinto, em resposta a Cerinto, em nome da defesa da igreja, das igrejas, da doutrina docética de Cerinto. É interessante ver aqui que João é muito determinante no sentido de estabelecer o perfil dos docéticos. Ele diz que eles não são de Deus, são anticristos e são enganadores. E aí nós consideramos, por fim, aqui os problemas da crença na heresia da ausência da humanidade de Jesus. Ataca frontalmente a doutrina da mediação e da substituição. Quando não se crê que Jesus era Deus-homem, se também não crê na eficácia da mediação de Jesus. Jesus pegando o homem, porque ele é homem, e pegando Deus, porque ele é Deus, e os reconciliando. Se ele é só Deus, a mediação dele não é perfeita. É por isso que a palavra de Deus diz: só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, ungido homem. Deus, homem, resolve o problema dos dois eficazmente. E também a crença herética na humanidade de Jesus, a ausência da crença na humanidade de Jesus, é frontalmente ofensiva à crença na doutrina da substituição. Ou seja, Jesus morreu. E se é um fantasma, a lei não foi saciada. Portanto, não há justiça e, naturalmente, não há justificação. E nós estamos em pecado. Mas Jesus morreu, foi vítima da lei, tendo os nossos crimes sobre si. Ressuscitou ao terceiro dia, recebeu a justiça da lei e, pela fé, nós somos justificados na justiça do Filho. Eu creio na humanidade de Jesus, porque ela é a base da justificação pela fé. E, em terceiro lugar, nós temos o terceiro ponto, como essas heresias se revelam hoje. Primeiro subponto, quanto ao nascimento virginal de Jesus, quanto à morte e à ressurreição de Cristo e a confirmação histórica. Primeiro subponto, quanto ao nascimento ou concepção virginal de Jesus. Há movimentos que negam a concepção virginal de Jesus, como os mormons, os rapazizinhos de camisa manga curta, com uma plaquinha com o nome, e as calças, se não me falha a memória, cinza. Tão gentis, tão educados, tão sensíveis, mas eles carregam consigo, sem dúvida nenhuma, a atualidade do docetismo. Eles não creem que Jesus foi concebido por um milagre do Espírito. Em outras palavras, não acreditam na concepção virginal de Jesus. Mas, para além disso, como é o Cristo dos mormons? Os mormons afirmam que Jesus não foi gerado pelo Espírito, mas foi gerado na carne pelo mesmo personagem que esteve no Jardim do Éden. Dizem que Jesus era polígamo. Por que eles dizem isso? Porque os mormons acreditam na poligamia. Os seus principais líderes fundadores
tiveram ao menos 15, 20 e há números que chegam até 30 mulheres. Por isso, é muito fácil para eles dizerem, em nome de uma suposta base doutrinária, que Jesus era polígamo. Segundo ele, Jesus era casado com Marta e Maria, irmã de Lázaro, e também com Maria Madalena. A festa nupcial de Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, segundo os mormons, teria sido um de seus casamentos. Percebam a distorção, percebam como os mormons, que manifestam a atualidade do docetismo de Cerinto, creem na humanidade de Jesus. Segundo subponto, quanto à morte e ressurreição de Cristo, nós temos o que nós chamamos de gnosticismo egípcio, que é defendido por Basílides. Era um homem muito instruído, poeta, cronista de Alexandria, por isso o docetismo, o gnosticismo é chamado de gnosticismo egípcio, porque Alexandria era no Egito. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho, o povo, a multidão, o tomou por Jesus. Carregou, segundo Basílides, a cruz de Jesus, em algum momento foi mudando de jeito, parecendo com Jesus, e Jesus deu uma escapada, e no final das contas, quem morreu no lugar de Jesus foi Simão, coitado, enganado. Perceba a infantilidade dessa maneira de que, mas existe uma base para isso, uma base filosófica grega e uma base teológica judaica, que em nome de defender a divindade de Jesus, não cria na humanidade de Jesus. E nós temos também a crença muçulmana. Quem é Jesus para os muçulmanos? O islamismo ensina que Jesus não morreu na cruz. Os muçulmanos afirmam que Jesus era santo e justo, portanto, não faz sentido Deus permitir que alguém como Jesus padeça na cruz. Olha o que o Corão diz sobre isso. E por seu dito, por certo, matamos o Messias Jesus, filho de Maria, mensageiro de Ará. Ora, eles não mataram nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. E em terceiro e último lugar, nós temos o testemunho histórico a respeito da humanidade de Jesus. O principal historiador judeu e um dos principais historiadores romanos, que é Tácito, confirmaram a humanidade de Jesus. Ao longo da história da igreja, o docetismo foi combatido por nomes importantes, como Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, e, por fim, no Concílio de Calcedônia. Em 451, ele recebeu uma investida fatal, mas depois ressurgiu e ainda está vivo por aí. Eis, portanto, a necessidade de nós conhecermos a doutrina bíblica da humanidade de Jesus e defendê-la. Deus abençoe você.